Shalom a todos nossos amigos, internauta, shalom para o Rabino Shai, a Vera Malca e líderes presentes nessa sala, conhecida como Sinagoga Virtual, Talmudei Torá. Sejam todos bem-vindos Hoje são 11 de Elul do ano 5786 e 24 de agosto de 2026. Paraxá que iremos estudar a partir de agora é Kitavó, quando entrares, com leitura integral no livro de Deuteronômio, capítulo é o 26, verso 1, e vai até o capítulo 29, verso 8. Temos a releitura adicionais, como sempre eu digo aqui, Haftará está no livro de Isaías e Yeshayahu, o capítulo 60, verso 1 até o 9, e na Brit Hadachá, no livro de Mateus, capítulo 5, verso 1 até o 12. E para hoje temos duas porções, duas aliotes, primeira e segunda. As duas aliotes, Rosh Hashanah, começa no capítulo 26 do mesmo livro, verso 1, e vai até o versículo 15. E a partir de agora o Senhor está com a palavra, Shalom, que o Eterno abençoe. Ok, meus irmãos. Shalom a todos. Que é um privilégio que o Eterno nosso Deus tem nos concedido de, mais uma vez, estarmos juntos para iniciarmos a porção da semana, né? Juntos. 50ª porção semanal que acabou. Estamos terminando, hein, Rosh Hashanah? Estamos Sim, terminando o ciclo anual, hein? é verdade. Rápido, né? Rápido. Bem, vou fazer a leitura das duas aliotes, aí eu peço aí que, como sempre, eu sei que todos ficam atentos, né, à leitura, porque esta paraxá ela nos traz informações muitíssimas importantes de que, muitas vezes, se não tomarmos o cuidado, acaba nós transgredindo esses mandamentos. Então, veja bem, capítulo 26, verso 1 diz assim: E quando entrares à terra que o Eterno teu Deus te dá por herança, e a herdares e nela habitares, tomarás, tomarás das primícias de todo o fruto da terra que trouxeres da tua terra, que o Eterno teu Deus está dando, e os porá num cesto. Irás ao lugar que escolher o Eterno teu Deus, para lhe fazer habitar o seu nome. E virás ao sacerdote que estiver naqueles dias, lhes dirá: declaro hoje ao Eterno teu Deus e manifesto-lhe a minha gratidão, porque entrei na terra que jurou o Eterno a nossos pais, que nos daria. E tomará o sacerdote o cesto da tua mão e pousará diante do altar do Eterno teu Deus. E falarás em voz alta e dirás diante do Eterno teu Deus: Labão, o arameu, quis fazer perecer meu pai, e este desceu à terra do Egito e peregrinou ali com pouca gente. E veio a ser uma grande, e veio a ser uma nação grande e forte, e numerosa. E nos trataram mal os egípcios, e afligiram-nos, e impuseram duros trabalhos, e clamamos ao Eterno, Deus de nossos pais,
e ouviu o Eterno a nossa voz, e viu a nossa aflição, nossa fadiga, nossa opressão, e tirou-nos o Eterno do Egito com mão forte, com braço estendido e com grande temor, e com sinais e com milagres, e trouxe-nos a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. E eis que agora eu trouxe as primícias do fruto da terra que me deste, ó Eterno, e pousarás o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrarás diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás com todo o bem que o Eterno teu Deus tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o peregrino que está no meio de ti. Segunda aliado, quando acabares de dizimar todos os dízimos de teu produto no terceiro ano, que é o ano em que separa um só dízimo, o do levita, e darás a um levita, também darás um outro dízimo para o peregrino, para o órfão e para a viúva, a fim de que os comam e se fartem. E dirás diante do Eterno teu Deus: tirei o que é consagrado da minha casa e também dei ao levita, ao peregrino e ao órfão e à viúva, de acordo com todo o teu mandamento que ordenaste. Não mudei e fiz como os teus preceitos fiz como os teus preceitos. Não me esqueci de abençoar-te. Não comi do segundo dízimo, no primeiro dia de luto, e não comi dele estando impuro, e não troquei para fazer sepultamento de um morto. Ouvi a tua voz, ó Eterno meu Deus. Fiz tudo o que me ordenaste. Olha desde a habitação da tua santidade, desde o céu. E abençoa o teu povo de Israel, e a terra que nos deste, como juraste a nossos pais, terra que emana leite e mel. Meus amados, essa é a leitura da primeira e segunda aliança. Bem, já visto que nessas duas últimas paraxotes que nós estudamos, juntos, durante os dias da semana, no Zoom, e também pela transmissão da Talmidei Torá, da Uherdavê, nós estudamos a Paraxá Shofetim e agora, nessa semana que terminou, a Paraxá Kitetse. Paraxá Shofetim, o Eterno nos ordena a colocarmos juízes policiais para que mantenha a ordem, digamos assim, para manter a ordem da sociedade, certo? E na Paraxá, que nós terminamos neste final de semana, ela trata de alguns assuntos emblemáticos, podemos assim dizer, né? Que é quando sai a guerra, e quando um homem tem duas esposas, enfim, uma série de coisas, filho contumaz, filho que não obedece aos pais. Isso que nós estudamos. O que quer dizer policiais, juízes policiais?
trazendo para os nossos dias, é para cada um de nós policiar as nossas próprias vidas. Eu fico feliz porque eu sei que nessas salas, Roxa Vichalão, eu não percebo, a gente não percebe, porque o nosso povo já estamos aqui nesses já partindo para o sexto ano, né? Já bastante tempo aconselhando, estudando. O objetivo do Zoom não é corrigir ninguém, não é disciplinar ninguém, não. É simplesmente orientarmos como fazer, como procedermos. Esse é o objetivo do Zoom. Bem, então eu percebo, que por esse interim, que entre nós ninguém fica um cuidando da vida do outro, porque cada um de nós policia a nossa própria vida. Então, eu cuido da minha vida, o Rosh Shalom cuida da sua, e nós, assim, nos comunicamos espiritualmente e somos um povo unido, um povo da qual o Eterno nosso Deus separou de entre as nações para que assim possamos buscar a santidade, como procurarmos como servir o Eterno melhor. E a Paraxá Kitse, ela, ela é uma legislação para nos dirigir o nosso espaço, o que podemos e o que não podemos fazer. Paraxá Kitse, ela tem, sabe quantos mandamentos ela tem, ô chefe Shalom? Sim, É a paraxá que mais mandamento tem em todas as outras paraxotes. Já tem 74 preceitos, 27 positivos e 47 negativos. Então, é uma paraxá que ela precisa ser muito, muito bem estudada, com bastante atenção, com bastante cuidado, e procurarmos fazer o que é certo. E a paraxá que Tavô, ela, diante da paraxá Shofetim e a paraxá Kitetse, a Kitavô vem o Eterno colocando à nossa frente, esclarecendo para nós o que devemos fazer quando herdarmos a terra, falando nos dias do nosso povo entrando na terra, né? O que era para eles fazer? O que era para o nosso povo fazer? Então, ele, começando da seguinte: quando entrares na terra que o Eterno teu Deus te dá, como herança e herdares, e nela habitar, tomará das primícias do fruto da tua terra, ou da terra, que trouxeres da terra que o Eterno teu Deus te está dando e porás no cesto. O que é primícias? Primícias. Já está claro que é o primeiro fruto, né? É o primeiro fruto. Então, trazendo para os nossos dias, o que é primícia para nossas vidas hoje? Porque o nosso povo, ao adentrar na terra, ele estava recebendo uma ordenança, uma mitzvot, uma mitzvah do Eterno nosso Deus, para colocar o fruto das primícias num cesto e dirigir-se ao sacerdote que estava naqueles dias. Então, o verso 3 diz assim: e virás ao sacerdote que estiver naqueles dias, e lhes dirá: declaro hoje. Olha como que era para fazer quando o cidadão ia levar as primícias do fruto da sua colheita. Declaro hoje ao Eterno teu Deus, ao Eterno teu Deus, o Deus do sacerdote, do levita. Manifesto-lhe a minha gratidão. Eu estaria grato porque entrei na terra que jurou o Eterno nosso Deus, o Deus nosso Pai que nos daria. Aí sim, o sacerdote tomará o cesto,
da tua mão e pousará diante do Eterno teu Deus, e falarás em alta voz e dirás, diante do Eterno teu Deus, Labão, o arameu, quis fazer perecer meu pai. Labão é aquele cidadão que deu 4 esposas para o nosso patriarca Jacó, certo? E ele quis fazer Jacó perecer. Sim, dando, testando ele por algumas vezes com respeito à cria das ovelhas, mas o eterno nosso Deus, e o arameu quis fazer perecer o meu pai, e este desceu para o Egito. Então, Jacó desceu para o Egito, em pouca gente. Nós sabemos que foi 70 pessoas, ou 75 almas, né? E durante o período que Jacó, o nosso povo ficou no Egito, que foi por cerca de 213 anos, aproximadamente, essas 70 almas ou 75 almas veio a ser uma grande multidão, ou seja, uma nação entre a outra, a ponto de causar pavor nos egípcios. E aí os egípcios, por sua vez, então, começou a oprimir o nosso povo com serviços pesados. Não só isso, não bastasse só isso, mas matando os seus filhos, né, e deixando só as meninas, para que o povo não aumentasse. Então, o, o Egito castigou o nosso povo de uma forma muito violenta, matando as crianças, e depois, por fim, com serviços pesadíssimos. E então, o nosso povo se sentiu oprimido. Mais na frente que nós vamos ver que nosso povo clamou o Eterno, e o Eterno ouviu a voz do nosso povo. Ouviu a voz do nosso povo, certo? E depois deles ter tratado mal o nosso povo, então, aí o verso 7, e o Eterno, nosso Deus de nossos pais, ouviu a nossa voz e ouviu a nossa aflição, nossa fadiga e a nossa opressão. Então o povo estava oprimido, fadigado, e no clamor Deus ouviu, e o verso 8 diz, e tirou o Eterno, e tirou-nos o Eterno do Egito, de que forma? Com mão forte, com braço estendido, e com grande temor, e com sinais e com milagres. Então, veja bem, aquilo que foi praga para o Egito, como as 10 pragas que é mencionada lá, para o nosso povo foi milagre. Por que milagre? Porque tudo que os egípcios sofreram, o nosso povo, dentro do mesmo povo dos egípcios, não sofreu nada. Nada. Deus preservou o nosso povo. Lá no Egito, Deus amparou o nosso povo como uma galinha ampara os seus pintainhos debaixo das suas asas. Nosso povo não foi atingido em nenhuma das pragas. Então, para o nosso povo, foi um grande milagre, né? E aí, verso 9, e nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que emana leite e mel. E aí eu quero chegar nesse ponto aqui no verso 10, que diz assim, eis que agora eu trouxe as premissas do fruto da terra que me deste, ó Eterno, e pousará o cesto diante do Eterno teu Deus, e te prostrará diante do Eterno teu Deus, e te alegrarás, tu, o levita, e o peregrino que está no meio de ti. Então, meus amados, o que eu quero trazer para os nossos dias de hoje? De hoje.
Nós, claro, nós não estamos na terra de Israel. Nós estamos na diáspora. Nós estamos entre as nações, espalhados entre as nações. E Deus, meus amados, Deus, o nosso Deus, tem nos abençoado muitíssimo. Deus tem nos dado saúde, Deus tem nos dado vida, Deus tem nos dado trabalho. E eu fico assim, imaginando, que tem muita gente que trabalha e reclama do trabalho porque não aguenta, diz que não aguenta de cansado, de canseira. Lá no princípio, no Jardim do Éden, quando nossos pais pecaram, eles não precisavam sofrer tanto, eles iam viver tranquilamente, mas após o pecado, o Eterno disse assim: agora você vai viver do suor do teu rosto. Então, é sabido que o homem, para sobreviver, precisa trabalhar. Charles Ranchalia, eu falei numa live anterior, que Charles Ranchalia falou que aquele que não trabalha, que não coma. Se ele não trabalha, não precisa comer, não é verdade? Mas a pessoa, para se alimentar, precisa trabalhar, porque além do alimento, ele tem a roupa, tem um remédio quando precisa, tem que pagar suas contas, enfim, ele precisa de trabalho. Então, o trabalho, de alguma forma, é uma dádiva de Deus. É uma dádiva. Então, o nosso povo recebeu essa ordem, essa mitzvah de levar o fruto das primícias. Outra coisa, às vezes, há aqueles que primeiro pagam as suas contas, né? Compra o que precisa para si, se sobrar, ele vai dar uma oferta e esquece de entregar a 10ª parte do levita, o sustento do levita. Isso não é bom, isso não é agradável aos olhos de Deus. Por quê? Porque Deus tem nos abençoado, tem nos amparado. Nós conseguimos trabalho, nós conseguimos emprego, ou na melhor hipótese, eu posso dizer que na melhor hipótese, uma grande parte do nosso povo trabalha por conta própria, né? Não fica na empresa, trabalha por conta própria, para no horário certo para ir para casa no final da semana, na sexta-feira, para fazer os seus afazeres em casa antes que o sol se ponha, para não profanar o santo dia do eterno nosso Deus, né? E nas festividades que está chegando aqui, daqui a pouquinho vamos falar sobre os dias festivos, né? E tranquilamente pode celebrar as festas do eterno nosso Deus. Não é um privilégio de vida? Não é uma bênção que o eterno nosso Deus nos tem proporcionado? Tem aqueles que têm o seu trabalho fixo, algumas é cabeleireiro, outros é manicure, outros é limpador de piscina, né, Rocha Vichalão? Sim, Outros é trabalho da construção civil, mas trabalho por conta própria. E isso é uma dádiva, meus amados. É uma dádiva que o eterno nosso Deus tem nos concedido. E aí, nós falhamos. Deus tem dado tudo isso para nós e muitos de nós falhamos com as primícias. Esse mês não deu para dizimar. Poxa, o mês que vem não dá também, porque primícia, meus amigos, primícia, o que subentende por primícia? Primícia é quando você recebe, digamos falando do salário, quem é aposentado, R$ 1.620, né? R$ 1.621. Primeiro, tira a primícia, aquela primícia que vai manter a casa do Eterno, com as contas de luz pagas, com
com a despesa de água, enfim, com toda uma despesa que tem uma sinagoga, uma congregação, uma comunidade, certo? E, sim, aí sim, os 90% aí está nas tuas mãos. Os 10% da festa é seu, né? É seu, com certeza é seu, para você festejar o eterno nosso Deus nos dias das festas. E como nós não damos o terceiro dia a cada 3 anos, nós damos mensalmente 3,33% mensalmente. Então, digamos que seja R$ 13,33,4. Aí deu a parte do terceiro dia. Por que do terceiro dia? Porque é para o peregrino, para o órfão, para o pobre que está no nosso meio. O Rosh Shalom, nós sabemos que anos atrás a China estava no patamar de um lençóis melhor. Hoje, infelizmente, com os, os apostatados da fé que veio prejudicar a nossa comunidade, levando para a justiça comum, recebendo aquilo o que é indevido, né? Bem, que Deus abençoe esses cidadãos que receberam esse dinheiro indevido, porque isso já que estão fora dos planos de Deus mesmo, que seja para a sua própria perdição, é isso que eu digo. Mas o povo de Deus deve cumprir com as obrigações para a manutenção da casa de Deus. Eu fico muito triste quando ah, o líder dá de tudo para transmitir o que é melhor para a comunidade, quer seja local, ou quer seja na transmissão o Rei da Vida, Talmidei Torá, através do Zoom. Nós estamos aqui no Zoom, mas está tendo uma despesa aqui no momento no Zoom. A transmissão tem despesa. A plataforma é paga, ela não é de graça. Mas não leva isso, meus amados, como exortação, mas sim como uma, uma orientação boa para nós cumprir com a determinação do mandato do eterno nosso Deus. Então, é para nós se alegrar. Não podemos, de forma alguma, devolver o nosso dízimo com tristeza. Aí eu vou entregar o dízimo agora, mas vai me fazer falta. Não, não diga isso. O verso 11 do capítulo 26 diz muito claro: e te alegrará com todo o bem que o eterno teu Deus te dá. É para a gente fazer com alegria, meus amados. Com muita alegria, com regozijo, com gratidão. É isso, meus amigos. E quando a gente não cumpre com nossos deveres do eterno nosso Deus, nós estamos na diáspora, Rosh Hashanah. Nós pagamos muito imposto, porque descontado na fonte, quando você vai no supermercado fazer uma compra, todo produto que nós consumimos, o governo cobra de nós imposto e cobra imposto alto. Isso é coisa do governo, mas as coisas do Eterno é outra coisa. É outra coisa. Nós, como servos do Eterno nosso Deus, devemos entender que o Eterno nosso Deus tem nos abençoado. Partindo aqui para a segunda Leá, no capítulo 26, verso 12, aí sim, quando acaba o final da colheita. Por exemplo, quem tem sítio, que mexe com lavouras, a lavoura ela tem o tempo em tempo, ou ela é de 6 meses, ou ela é anual. Tem plantação que é colhida com 6 meses e tem plantação que é de ano em ano. Por exemplo, café de ano em ano.
Mas milho, feijão, é com bem menos tempo, né? Então, quando acabares de dizimar todos os dízimos do teu produto, aí que entra no terceiro ano, que eu falei que agora nós, como recebemos mensalmente, é 3,3%, certo? Ou seja, de R$ 100, em vez de 10% de R$ 10, são R$ 13,33, certo? No ano em que é o ano de dizimar todos os dízimos do teu produto, no terceiro ano, aqui, ó, em, em que separar um só dízimo, o só dízimo, o do levita. O do levita é esse, os 10%. Como nós estamos junto o terceiro dízimo do pobre, aí que vai para 13,33. Eu estava falando que no tempo que a nossa comunidade, a Sina, estava melhor, não estava pagando juros, pagando essa, essa propina aí da justiça para esses, desculpe a expressão, os canalha que usurparam a Sina, que eles receberam e depois levaram para a Sina. Então, nós, naquele tempo, muitos receberam doações para fazer cirurgia, para comprar remédio. Eu conheço uma porção de pessoas que receberam, da que eu fui um daqueles que fez muito isso e algumas das vezes falei para Rabino Shai, para os obreiros, que tal pessoa estava necessitada e foi servido. E mais, no parto, eu pode ser esse dinheiro desprovido. Lembra lá de Malaquias 3? Lembra? Sim, Que o levita foi para a lavoura trabalhar porque faltou. faltou o alimento na casa do Eterno. Então é isso, meus amados. Que nós, todos nós que estamos aqui, não há por nossa causa que o nosso líder vão para as empresas, vai buscar o povo de Deus, de acordo com a santa lei do Eterno nosso Deus, é manter a casa do Eterno à sua dispensa, que tenha o alimento suficiente. Diga, Deus, chefe Shalom. Não, Ah, você não pode ia falar, continuar. não, né? Não. Parece que a internet caiu. Se eu ia falar alguma coisa? Não, pode continuar, viu? Não? Tá me ouvindo? Ah, tá, tá bom, tá bom. E aí, né? Tô vendo, tô vendo. Ah, Aí, então o dízimo do Levita, o verso 13 diz assim, ó, e dirás diante do Eterno teu Deus, olha isso aqui, meus amigos, olha isso aqui. Aí sim, serve para mim, serve por outros, para todos nós, tá? Verso 13. E dirás diante do Eterno teu Deus, tirei o que é consagrado da minha casa, também dei ao levita. Tá vendo? Então, a parte que pertence a Deus é tão sagrado como é sagrado o Shabat, como é sagrado os Yom Tovim, os dias festivos. É sagrado. Quando você devolve o dízimo, por isso que tem que ser com alegria, com gratidão, até fazer uma oração de gratidão a Deus junto com
com o líder, com o roxo, com o teu representante. Para o Hashem, Deus me abençoou, está aqui a porção do meu Deus. E se alegra. Por quê? Diz assim, ó, tirei o que é consagrado da minha casa, também tenho o levita, ao peregrino, ao órfão e à viúva, de acordo com o quê? Com teu mandamento que me ordenaste. E olha só, não mudei e fiz como os teus preceitos. Não me esqueci de abençoar-te. Quando você devolve o dízimo, você está abençoando a Deus. Deus não precisa do dinheiro, claro que não. Não, claro que não. Mas os anunciadores da mensagem necessitam disso, porque senão ele tem que ir para a empresa, ele tem que ir para o sítio, ele tem que se virar na vida. Então, é interessante isso aqui, mano. É interessante isso aqui, ó. Cumpri com não, ó, que meu Deus, não mudei, fiz conforme os teus preceitos. Não me esqueci de abençoar-te. Olha só, não comi do segundo dízimo, no primeiro dia de luto, não comi dele estando impuro, não me não troquei para fazer um sepultamento de um morto, ouvi a tua voz, ó eterno meu Deus. Ó que coisa maravilhosa. Que coisa grandiosa, mesmo. É fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus. Fiz tudo, olha só, fiz tudo como me ordenaste. E agora vem a oração que nós aí devemos fazer, não para nós mesmos, mas veja bem, verso 15. Olha desde a tua habitação, de tua santidade, desde os céus, e abençoa o teu povo Israel, abençoa a cidade santa, abençoa a nossa terra. Sabe por quê, meus amados? Porque no reino do Mashiach nós iremos para lá. É para nós abençoarmos até o nosso povo desde já. Bendita nação, bendita seja o povo, a herança de nossos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Bendito seja o nosso povo, pelas bênçãos que o eterno nosso Deus tem nos proporcionado. Deixa eu fechar, não, se eu queria falar alguma coisa. Essa parte agora que você falou aí é importante porque o Eterno, através da sua palavra, nos orienta a fazer tais coisas, né? Guardar mandamento, estatuto, prefeito. E aí, como estão falando nos dízimos, e por sinal, está bem explicadinho lá no programa da tarde do Talmud de Torá, no Rabino Shai, ele mastigou certinho isso aí para quem tem dificuldade de entender, né? Então, vê lá o programa, está no Talmud de Torá, muito bem explicado lá pelo Rabino Shai, tá? Então, o que que acontece? Aí depois que o Eterno fala conosco, referente a tudo isso, aí por final vem a bênção. Já percebeu? Sim, sim, sim. Por final vem a bênção, porque se a gente não fizer, não vem a bênção. O Salmo 133 fala sobre, que bom, o agradável, que os irmãos vivam em união, né? Aí continua falando, no final do Salmo, aí vem a bênção. Sim. Então, quando o Eterno tirou o povo do Egito, entrou na terra de Canaã, o Eterno deveria dizer ao seu povo: agora coma, fique farto, porque a terra é de vocês. Não, pelo contrário. Ele fez isso aí, deu ordem. Deu ordem para que as pessoas se alegrassem, mas com ordem, obrigações, reconhecimento que o Eterno tem tirado do Egito e ali
Ele não devia esquecer do Eterno, tá? Porque quando ele estava no Egito, ele clamou o Eterno, o povo clamou. Quando o Eterno tirou do Egito e colocou em Canaã, esqueceu do Eterno, entendeu? Porque estava farto, esqueceu do Eterno. Esqueceram mesmo. Esqueceram de guardar o ano na terra, né? Esqueceram de olhar para a viúva, para o órfão, esqueceram. Ao Eterno foi, tirou ele de lá também, como tirou as 7 nações que ali estavam. E aí, ficou aí 70 anos cativeiro, né? Praticamente foi isso aí. Então, gente, o que é que eu quero dizer sobre isso? A partir do momento que nós fomos agraciados, né, por Deus, para estarmos aqui nesse caminho maravilhoso, né? É motivo de agradecer a Ele em qualquer momento das nossas vidas, mesmo doente, né? A doença, às vezes, as pessoas pensam, por que eu estou doente? Às vezes pode ser um pecado, mas às vezes a doença não é porque você está pecando, é porque você tem que se lembrar do Eterno, ou doente ou são, temos que lembrar do Eterno, porque Ele fez grandes obras nas nossas vidas, certo? Então, como o Orochi Nakirima disse, aqui não é uma cobrança, não é chamando atenção. Aqui é a gente ensina mandamentos e também tem que ensinar por que guardar os mandamentos do Eterno, tá? Por que guardar o mandamento do Eterno. Então, ensinar mandamento e não falar por quê, aí as pessoas ficam sem entender as coisas, tá bom? Então, tirei tudo da minha casa, não me esqueci. Olha para aqui, né? Não me esqueci de cumprir com as minhas obrigações, tá bom? Era isso, essa observação, Orochi Nakirima. Obrigado, tá? Chefe Shalom, eu queria falar rapidinho. É, aqui, ó, uma vela cachê, tá? Hum. Vela cachê. Tá vendo ela aqui, tá? Dá para ver, Sim. meus amados? Dá, né? Vela cachê. Tá. Por que eu estou falando isso aqui? O momento de Techuvá é o momento de nós observarmos todas as coisas. A vela cachê, ela é bem mais cara do que qualquer outra vela do supermercado, tá? Porque nós usamos velas para fazermos acendimento das velas do Shabat, certo? Para receber o Shabat, que é festivo. E eu estava pesquisando por curiosidade, e essa curiosidade me despertou num assunto. As velas comuns, meus amigos, que não é cachê, ela tem banho animal. Então, pode que seja animal bovino, aquino e suíno. Aí nós acendemos a velhinha lá para receber o Shabat, essa velhinha do mercado, poderá ter banha de suíno, que é o porco. Então, só orientando, meus amigos, que podemos estar fazendo uma coisa errada, recebendo o sagrado como uma coisa impura ou imunda, né? A vela, a vela cachê é cara, sim, eu sei que é cara, mas para nós servirmos a Deus tem um preço. Lembra quando o templo foi profanado porque sacrificou um porco lá no templo? E na vela tem porco, ou banha animal, tá? Então é só uma orientação. Entra no site, compra a vela cachê, é bem mais cara, compra, mas vale a pena porque aí não corremos o risco de purificar a nossa casa com a fumaça do suíno, tá bom? E falando das festas, meu chefão, a partir da noite, do final do dia 11 para o dia 12 do Rosh Hashanah,
tá bom? É no Shabat. Shabat é do Rosh Hashanah. No dia 14 para o dia 15, não, no dia 20 para o dia 21, Yom Kippur, tá bom? Que é Dia a, que é a 25 segunda-feira, para o... né? Isso, vai dar numa segunda-feira. O Yom Kippur vai dar numa segunda-feira, É, correto. Dia 25 para o dia 26, primeiro dia de cabana, Shabat, tá certo? Então, cai no sábado. somente, somente o Yom Kippur que vai cair no meio da semana, ou no princípio da semana, na segunda-feira, tá bom? Isso. São essas as, as informações e muito obrigado. Um abraço a todos. Shalom. A oração. Altíssimo Deus, Deus dos nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó. Quão magnífico é o teu santo nome. Eterna nossa gratidão a ti por ter nos abençoado com vida, com saúde. Estamos respirando, estamos vivos, Eterno. Amém. Isso é um privilégio de vida que o Senhor tem nos proporcionado. Nossa gratidão a ti, Eterno Deus, por todos os nossos amados que estão aqui na sala Zoom. Abençoa cada um dos que estão aqui, abençoa suas famílias, seus filhos, seus parentes, seus familiares. Abençoa o nosso líder maior, Rabino Shai, Vera Malca, abençoa todos os membros da liderança. Eterno Deus, nos dê uma noite de paz, protegido por ti. Esta é a nossa súplica, nossa gratidão, nos méritos de Yeshua HaMashiach. Amém. Amém.